Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Ideias e Negócios. É um privilégio ter aqui a sua companhia na TVI Band para todo o Mato Grosso do Sul. Olha, eu já te convido então para você acessar as nossas redes sociais, ideiasenegócios.Ginês César no Instagram. Claro, siga, compartilhe as nossas informações que estão lá no nosso canal. Fechado? Também te convido para acessar o nosso site ideiasenegócios.tv.br. E você, é empresário? É empreendedor? Tem uma pequena, micro empresa ou uma grande empresa? Ah não, está pensando em abrir um negócio? Bem, quando a gente vai dar um passo a mais no empreendimento, seja para ampliação ou para implantação, sempre vem algumas preocupações quanto ao ambiente de negócios. Será que é seguro? Será que é favorável? Será que as políticas de governo estão ajudando quem está querendo empreender, gerar emprego? Enfim, né? São muitas coisas, não é só mercado que deve ser avaliado, não. E é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Eu estou aqui com Henrique Lima, advogado, e vamos trocar uma ideia bastante interessante sobre essa temática. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Ginês. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado aos telespectadores do programa Ideias e Negócios também. Muito obrigado. Olha, eu fiz aqui uma introdução, né? Às vezes o empresário, ele pretende, tem o sonho de montar um negócio, de expandir um negócio. E muitas vezes também ele acaba limitando a visão de análise dele, né? Ele acaba olhando o mercado, olhando o preço, olhando o marketing e acaba esquecendo de enxergar o macro, né? Será que o ambiente econômico está positivo, está favorável? Né? Do ponto de vista jurídico, Henrique, você até fez um artigo sobre isso recentemente. Qual que é a sua leitura para a gente começar esse bate-papo? Olha, Ginês, para mim, né, como advogado, a gente atua não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas também em outras praças, né, no Mato Grosso, no Paraná. Eu vejo no modo amplo, no modo macro, como bom, né, como positivo. Na Bolsa de Valores tem os indicadores, né, se é momento de compra, se é estagnação ou se é momento de venda. E eu digo que é momento de ir para frente, de investir, de arriscar. Por quê? Apesar das dificuldades que o governo está tendo agora nesse começo de mandato, né, de governo, a gente percebe que há uma boa intenção, há todo um empenho, não só do presidente, mas da equipe econômica em desburocratizar a atividade empresarial. Todos temos consciência que quem produz, quem faz um país ficar rico, quem ajuda a distribuir riqueza, produz e ajuda a distribuir, é o empreendedor, né? É o microempresário principalmente, são também as grandes empresas, as indústrias, e existe toda uma preocupação nessa nova forma de pensar desse governo em facilitar esse ambiente, Ginês. Então eu digo assim que é positivo. Isso não começou só agora, né? A gente já vem do governo anterior essa preocupação, mas agora essa foi, para o governo atual, uma das bandeiras. Antes de aprofundar um pouquinho mais nesse ambiente favorável, é claro que ainda tem muitas coisas que precisam ser mais esclarecidas para que as coisas andem, né? Por exemplo, nós temos aí a oposição fazendo o trabalho dela, temos o governo também cometendo vários erros, né, do ponto de vista de conduta, de como lidar, talvez falta de experiência, vamos dizer assim. E os empresários, de um lado, até alguns parecendo um pouco impacientes, querendo que as coisas andem de forma mais rápida, né? Analisando algumas medidas que já foram adotadas. Vou citar aqui, por exemplo, o governo lançou recentemente que uma empresa pode conceder crédito, né, sem você precisar necessariamente de ir a um banco. Isso para desburocratizar e para rolar mais dinheiro, né, para quem está precisando e às vezes não consegue ter o nome aprovado por um banco. Bem, são medidas como essas que estão sendo adotadas. Como a gente organiza esse balaio de gato e tem um cenário mais claro para o segundo semestre, por exemplo? Pois é, então assim, o momento é favorável. Agora, o que você disse é algo que muitos perceberam, que existia um otimismo muito grande final do ano passado. Comecinho do ano, mas daí meio que caiu a ficha, começou ao pessoal ser puxado um pouco para a realidade. Por quê? Uma mudança
estrutural, uma mudança na forma de pensar, na forma de agir da máquina governamental, não resolve em 6 meses, não vai resolver em 1 ano, 2 anos. No Brasil, nós temos leis que interferem em tudo na vida de uma pessoa. Em tudo tem lei, tem penalidade, tem fiscalização, tem multa, e isso precisa ser retirado. O governo no começo até soltou um decreto extinguindo um monte dessas normas que estariam defasadas, né? Mas há muito a ser feito. Agora, a gente precisa saber que você pode fazer projetos, pode sonhar, mas é claro, com cautela, né? Por quê? Por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência é algo que é fundamental. E como que o governo vai fazer? Talvez todo governo, seja o grande teste dele, né? Já no começo, encarando um abacaxi que muitos governos não quiseram encarar. E ele sabe se não passar isso, muitos dos projetos vão ficar à deriva. É assim, até farão outras coisas, mas com menos dinheiro, mais preso, mais limitado. Para você ver a dificuldade de uma reforma desse tamanho da Previdência, é que os governadores dos estados se uniram e falaram, olha, coloca a gente dentro, porque aqui no nosso estado a gente não quer tocar nisso. É muito complicado. É um assunto melindroso, né? Muito melindroso, é muito impopular, por conta principalmente dos servidores, né, que afeta bastante. E daí, por outro lado, Ginês, o que às vezes desestimula é que a gente ouve o governo falando muito em sacrifício da população, e daí a gente vê, por exemplo, no Supremo, fazendo licitação para um cardápio com camarão, né? Com camarão não, caviar, com lagosta, caviar e vinhos premiados. Então, isso... Há 2 pesos, 2 medidas, né? Isso afeta também a estima do empresário. A gente vai falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência, sobre relação de trabalho, no próximo bloco. Combinado? Obrigado. Porque agora é hora de fazer uma reflexão. Você que é gestor, que é líder, que é empresário, como que está aí a relação com a tua equipe, com os teus funcionários? Papo de Líder. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Líder. Talvez eu já tenha falado desse assunto, porque eu gosto muito de falar de resultados. Mas eu vou falar novamente. E se não falei, falo pela primeira vez. Você está satisfeito com os resultados que você está obtendo? Na sua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos? Se sim, parabéns. Se há algo que você não está satisfeito, pare de olhar para o resultado, porque é muito comum nós estarmos insatisfeitos e ficando olhando para o resultado, cobrando o resultado. Resultado, ele é consequência. Se você quer mudar seus resultados, comece mudando suas ações. Você quer mudar o resultado que você está tendo? Comece fazendo de forma diferente. Só que para fazer de forma diferente, você vai ter que adquirir habilidades que talvez você ainda não tenha. E para adquirir essas habilidades que talvez você ainda não tenha, e esse é o ponto-chave da busca de resultados e da transformação. Talvez você precise mudar algumas crenças. Talvez você esteja com algumas crenças que te limitam. Talvez você esteja com algumas crenças que impedem você de ser você ou de ser do jeito que você quer ser. Quando você começa a mudar essas crenças, às vezes você tem uma baixa estima. Às vezes você não acredita nas suas capacidades. São essas crenças e outras similares que muitas vezes te impedem de ir em frente. Então, comece vendo, percebendo, dando atenção. Quais são as crenças que estão te limitando? São essas crenças que impedem você de mudar aquele resultado. Quando você mudar essas crenças, certamente você vai atingir seus resultados. Esse foi mais um Papo de Líder e até o próximo programa. Esse foi mais um Papo de Líder. Se você quiser interagir com a gente, mandar sua ideia, mandar sua opinião, pode fazer também pelo Instagram, ideiasenegócios.ginecesar, ou então por WhatsApp, 99956-2385. Um rápido intervalo, na sequência, mais bate-papo aqui no Ideias e Negócios.
Já estamos de volta. Um agradecimento especial aos nossos parceiros aqui do programa, pessoal da Supernova Coaching e Trainer. Muito obrigado pela parceria. Falando em parceria, você que é empresário, que tem uma empresa, não importa o tamanho, possivelmente você tem uma boa história para contar, né? Claro que nem sempre as histórias são tranquilas, de sucesso, tem sim obstáculos, superação e, claro, para chegar a um bom desenvolvimento do teu negócio. É por isso que nós criamos o quadro Vitrine, onde quem está exposto ali é a história do empresário e também da empresa. Vamos ver. Com 16 anos de idade, ele já trabalhava no comércio de Campo Grande, no centro da cidade, numa loja de disco. Olha o tempo, né? Depois ele deu aquela paradinha para ir para o exército e voltou para o comércio. Mas quem vai contar essa história? Ele mesmo, o empresário Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Cláudio. 16 anos de idade, já no comércio, cara? 16 anos de idade, já no comércio. De vendedor? Vendedor. Numa loja de disco. De disco. Naquela época existia, né? Ainda. Faz tempo, né? E aí, daí você foi pro quartel, serviu? Servi o tempo obrigatório, né? Uhum. E quando eu saí, eu voltei pro comércio de novo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Galera de 16 anos de idade, a maioria tá jogando vôlei na rua, tá brincando, tá, enfim, se divertindo. Por que com 16 anos trabalhar? Eu não deixava de fazer isso também, né? Sim. Mas eu trabalhava porque eu precisava, né? Era necessidade? Necessidade, ajudar a família, né? E daí? Você tocou o comércio, continuou no centro da cidade, no mesmo segmento? Como foi isso? Sim, comecei, porque o comércio, no geral, o varejo, embora muda produto, acaba sendo a mesma coisa, né? Atendimento ao cliente no geral. Atendimento ao cliente e do disco, que foi a minha primeira experiência, eu fui pro calçado. Pro calçado? Pro calçado. Saí do exército, fiquei uns 2 meses, 3 meses em casa, porque já naquela época já era difícil também arrumar trabalho, como hoje. E depois fui pra confecção e sempre trabalhei nesse segmento. No comércio, calçado, confecção, sim. Atendimento ao cliente. Sempre voltar para isso. Cresceu dentro desse segmento? Graças a Deus. É? Cresci a partir do momento que eu entendi. Porque você, claro, você só cresce em toda empresa a partir do momento que você entende qual é o teu papel ali dentro, entendeu? E depois disso, Marcelo? Depois disso eu resolvi trabalhar para mim mesmo. E aí eu fui para representação, né? Porque teoricamente você, quando tem uma representação, você tem um CNPJ, você tem uma empresa. Você já não é mais funcionário de ninguém. Já não é, acaba sendo não um CLT, né? Mas certo. Você tem também objetivos, as metas responsabilidades para você alcançar, mas dentro da tua empresa. Então montou uma loja sem muita pretensão, colocou a sua querida esposa, que também faz parte de todo esse sucesso, sim, né? Com certeza. Patrícia, um beijo pra você. Manda também a sua beijo, esposa. meu amor. E aí, dessa saiu mais uma e deu muito certo, foi pra terceira, é isso? É isso, graças a Deus. E aí você... Na verdade, quando a gente montou a primeira loja, a ideia era que ela administrasse, né? Eu fazendo só o suporte. Eu viajava a semana toda e aí final de semana, sábado e domingo, a gente trabalhava junto. Certo. Só que daí Deus começou a colocar no meu coração que eu precisava aumentar aquele negócio ali, porque deu certo, de cara deu certo, né? A gente começou um negócio pequeno e logo em seguida eu já assustei, porque quando a gente começou em bairro. Na verdade a gente está em bairro até hoje. Mas eu não tinha muita pretensão de valores. Que né? talvez essa questão de bairro é uma estratégia que eu tenho percebido no mercado. Então teve um momento que a gente foi mensurar, foram 450 CNPJ fechando no centro da cidade e 600 CNPJ abrindo nos corredores de bairros. Então é uma estratégia também. Esse deu certo talvez seja por isso. Um bom atendimento com qualidade nos bairros. As pessoas começaram, ao invés de descer para o centro, ir ali na farmácia, nas lojas do próprio bairro, Marcelo. Então esse de fato é uma característica do sucesso.
você ter atingido com qualidade de produto e atendimento os bairros. Hoje, o que você oferece para o seu cliente? Eu sempre falo para os meus colaboradores, nosso produto principal é o nosso atendimento. Esse é o nosso diferencial. Não é o produto, porque produto todo mundo tem, prazo todo mundo tem. Né? A gente veio com uma proposta, claro, depois que eu entendi que os bairros estavam carentes. Porque quando a gente startou a primeira loja, eu já senti isso. Então, como eu tenho bastante experiência nesse segmento, logo de início eu já percebi que os bairros estavam carentes. Vamos tratar esse cliente com carinho, é o sucesso. Exatamente, sim. E aí eu falei, bom, com o nosso conhecimento, meu e da minha esposa, a gente pode expandir esse negócio. Até porque hoje os bairros de Campo Grande têm vida própria, né? Exatamente. São cidades satélites. São. Marcelo, quantas lojas hoje? 3. Você vai conhecer todas elas, o endereço delas aqui, o Instagram e as redes sociais. Meu nome é Cláudio Ribas. Marcelo de Almeida. Esse é o quadro Vitrine. E aí, o que você achou do quadro Vitrine dessa semana? Você também gostaria de participar aqui com a gente? É só mandar um WhatsApp 99956-2385. Tenho certeza que você tem uma história muito bacana para contar para a gente. Falando em empresas, estamos falando aqui hoje com o advogado Henrique Lima sobre o ambiente de negócios no Brasil. Já falamos uma introdução aqui do ambiente político também, do governo, as dificuldades e, claro, as intenções do governo Bolsonaro. E, claro, né, é o governo que está aí ativa e que tem muita expectativa, muitas críticas também. E a gente vai falar um pouquinho da relação de trabalho agora. Né? Nesse ambiente que a gente está atualmente, desemprego em alta ainda, há uma oscilação entre mais vagas e menos vagas, mas no geral 13, 14 milhões de desempregados. Tivemos uma reforma trabalhista recente. O que a gente pode esperar em relação à acomodação desse ambiente para o Brasil? É claro, se algumas reformas estruturantes e importantes passarem pelo Congresso e forem aprovadas. Ginês, logo após a aprovação da reforma trabalhista, e esse era um dos discursos, né? Que o discurso era, vai haver, como que eles falavam, mais trabalho e menos direito, ou menos direito e não ter proposta e não ter oportunidade de trabalho. Então, aprovada a reforma com esse clamor, esperava-se que ia ter, de uma maneira mais rápida, uma reação. Não teve. Talvez, eu digo até, não por conta da reforma em si, porque a reforma ela tirou bastante direito. A gente fala que ela desintegrou a CLT. Para quem é advogado trabalhista, eles falam assim, desintegrou a CLT, deixou ela magrinha. Desidratou, desintegrou. Mas o que acontece? Qual que é um dos problemas? Existe a necessidade da mudança de mentalidade, que isso daí não é da noite para o dia. Eu lembro quando mudou o Código Civil, né, o de 1916, que eu estudei na faculdade, não sou tão velho, não sou de 16, mas era o código da época. Quando mudou para 2003, o código atual de 2003, a gente olhava e falava, nossa, será que mudou tanta coisa? 2, 3 anos depois a gente não percebia. Só que hoje a gente vê que é uma forma de pensar muito diferente. Por exemplo, a questão da função social do contrato. Isso afetou, no médio e longo prazo, as relações contratuais. E na reforma trabalhista, com a reforma, o que a gente espera, Ginês, é que o empresário também comece cada vez mais usar as ferramentas que tem. Então, ele comece a ter menos medo de contratar via CLT, porque sabendo que, por exemplo, a hora extra não é mais como era antes, a questão, por exemplo, da equiparação salarial, que era um terror em algumas relações de emprego, já também mudou drasticamente. A questão, por exemplo, da hora itinerary, do deslocamento não existe mais. E existem várias mudanças
que é claro que depende agora do Poder Judiciário mudar, então de toda uma estrutura, mas... É uma engrenagem lenta, né? É isso, mas o prognóstico é bom. O que a gente espera é que isso vai deixar realmente mais moderna essa relação. Para quê? Para que as pessoas tenham menos medo de entrar e de empreender no Brasil e contratar funcionários. Você citou a palavra medo. O medo está atrelado ao desconhecimento também? O fato de não ter ainda assimilado a profundidade dessa reforma? O que a gente percebe é que alguns empresários já estão aí adotando, por exemplo, na época de fazer um acordo de desligamento do funcionário. Né? Antes tinha que pagar multa, agora você pode pagar uma multa menor. Enfim, é possível fazer um acordo com o empregado, coisa que antes ou era por esquema, né? Eu pago, você devolve, funciona assim. Essas coisas levam um pouquinho mesmo assim de tempo para poder ter uma consciência mais ampla? Isso sim, Ginês, e olha que interessante. Os grandes empregadores são os que mais estão usando a nova CLT. Por quê? Justamente pelo que você falou, eles têm boas assessorias jurídicas, têm um bom advogado, um bom corpo jurídico lá orientando eles. Que dá esse suporte de conhecimento. Que está dando suporte. Por exemplo, o PDV individual, a questão da desnecessidade de o sindicato homologar a rescisão do contrato de trabalho, não precisa mais ir no sindicato, faz tudo ali na própria RH da empresa. E as grandes empresas já sabem disso e estão adotando. Agora, só que assim, quando vê os números, quem que é o grande gerador de empregos no Brasil? É o micro e pequeno empresário. E esse ainda, muitas vezes, está no escuro, não sabe como utilizar a potencialidade dessa reforma, Ginês. E a gente acredita que com o conhecimento vai mudar. É claro que a Justiça do Trabalho é muito importante nisso, porque se ela começar a julgar com a lente antiga, né, na hora de analisar o caso, os olhos antigos, vai travar esse desenvolvimento. No próximo bloco vou entrar contigo na questão tributária, Okay. para que a gente também aí tenha aí uma pincelada sobre esse tema aqui no Brasil. Fechado? Até a próxima. Então tá, vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais debate aqui no Ideias e Negócios. Já estamos de volta, estamos falando hoje sobre o ambiente econômico, né, para empreendedores. E você que é aqui de Mato Grosso do Sul, já tem ideia de abrir um negócio? Bem, te convido então para você conhecer um pouquinho mais do grupo Empodera. É um grupo aqui de Campo Grande que permite que pessoas se associem à empresa, conheçam os produtos e, claro, indique para os amigos. O fato de você indicar é o que eles chamam de economia compartilhada. Você já ouviu esse tema? Bem, pesquise um pouquinho, então você vai conhecer ali mais de 1000 produtos que estão à disposição do Grupo Empodera, desde semijoias a óculos, produtos de saúde e até vestuário. Tem até também novidades que estão chegando que logo o pessoal vai anunciar para vocês aí. Mas para você conhecer um pouquinho mais do Grupo Empodera, acesse o site empodera.com. Resolveu fazer um cadastro que é gratuito? Você pode fazer o cadastro gratuito e comprar com até 50% de desconto? Então acesse e faça seu cadastro. Escolha a equipe Empodera MS, que você vai receber todo o suporte para esse trabalho ou então para consumir de forma inteligente. Combinado? Falando de forma inteligente, como que está a sua relação com o dinheiro? Né? Está gastando muito? Sobram dias no mês? Ou falta recurso? Enfim, nós criamos recentemente aqui um quadro chamado Meu Dinheiro. A ideia é que você tenha informação sobre como lidar com esse recurso e para que ele seja importante para você não só durante o mês, mas durante o ano e durante os próximos anos. Vamos ver as dicas de hoje. Vamos falar sobre dinheiro? Dinheiro não resolve problemas financeiros.
Se você está enfrentando problemas financeiros, saiba que ter mais dinheiro não será a solução para esses problemas. E a lógica é bem simples. A falta de um planejamento não pode ser solucionada apenas com mais dinheiro. Independente se você receber 1.000, 10.000, 100.000 por mês, sem um plano, disciplina e bons hábitos, vai ser bem difícil se garantir. Se você vive acima das suas possibilidades, enquanto ganha pouco, continuará vivendo assim, mesmo se passar a ganhar muito dinheiro. Ganhar muito não é sinônimo de riqueza, quer ver? Um ator famoso, jogador de futebol, um cantor, que perde tudo e vira uma grande notícia. As pessoas logo pensam, como uma pessoa que ganhou milhões de reais conseguiu quebrar? A resposta é muito simples. Eles viviam acima das suas possibilidades. Assim como quem ganha 1.000 por mês e vive de salário em salário, estes falsos ricos também viviam de salário em salário, de cachê em cachê. No momento em que perderam essa renda principal, não tinham mais nada e quebraram. Uma pessoa que ganha muito dinheiro está suscetível às mesmas armadilhas que uma pessoa que ganha pouco, por incrível que pareça. Disciplina, planejamento financeiro são essenciais. Um grande erro que as pessoas cometem é pensar que ganham muito pouco para precisar se preocupar em ter um planejamento, bons hábitos financeiros e disciplina. Quanto mais cedo você aprender a lidar com seu dinheiro, melhor. Mas nunca é tarde demais para você aprender novas técnicas. Falta de dinheiro ou falta de prioridade? Pessoas que ganham muito e outras que ganham pouco? Cenário e montantes diferentes? Mas os problemas acabam sendo os mesmos. Ter mais dinheiro não dará a você mais disciplina e mais planejamento financeiro. Se você não consegue viver com 3.000 por mês, você também não será capaz de viver com 30.000. Portanto, invista na sua educação financeira. O que mais ouço são pessoas dizendo: não tenho dinheiro para comprar tal livro. Estou passando por problemas financeiros, por isso não comprei aquele curso. Gostei muito daquele treinamento, mas achei muito caro. Na maioria dos casos, o problema não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de prioridade. Consumo em detrimento de educação financeira. Sempre que você pensar que não tem dinheiro para adquirir conhecimento, reflita bem se o problema realmente é a falta do dinheiro ou realmente é a falta da prioridade. Lembre-se, já dizia Derek Bock, se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Até o nosso próximo programa. E aí, o que você achou do quadro Meu Dinheiro de hoje? Né? Você pode também sugerir algum assunto para a gente pelo nosso WhatsApp 999562385 ou então mandar um direct pelo Instagram. O endereço está aqui na tela para você acessar e também interagir com a gente, ok? ideiasenegócios.ginêscesar. Retomando a conversa aqui com o Henrique Lima, que é advogado, estamos falando hoje sobre o ambiente de negócios no Brasil. Já falamos vários temas, né, Henrique? A questão tributária, né? Foi promessa de campanha, é uma coisa aguardada há tempos, mas ainda não se fala muito nisso. Está se falando muito mais na reforma da Previdência do que a questão tributária. Você acha que é em segundo plano mesmo? Qual que é a expectativa? Dinês, para o empresário, a reforma da Previdência é mais macro, é para a sociedade. Para o empresário, sem dúvida que a reforma tributária é o grande, né? É o grande objetivo, é o grande sonho, é a grande promessa, tá? Agora, eu, por exemplo, tenho um livro que estava terminando sobre a questão tributária da isenção do relacionado a imposto de renda e eu dei uma segurada. Por quê? Existem várias promessas do nosso grande ministro, né, do todo-poderoso Paulo Guedes, dizendo que vai mexer nessas isenções de uma maneira assim bem forte. Corria o risco do livro ficar desatualizado. Exatamente, é isso. Até está lá no meu site, no Prelo, né? Então, esperando, né? Mas assim, vamos ver o que vai acontecer. Por quê? A ideia é facilitar. Ginês, a gente que atua na área, é difícil. O empresário às vezes pergunta algo e fala, olha, eu corro risco se eu fizer assim, e a gente tem uma lei que a Receita interpreta de um jeito, o tribunal, dependendo da turma que for julgar aquele caso, pode ter julgamento contraditório ali dentro, o STJ ainda não tem posição
firme, e é difícil para nós, até para nós advogados, dar a certeza, a segurança jurídica, que é o tema, né, do artigo, do nossa conversa, sobre aquele assunto. Imagina para o empresário. Imagina para o empresário. Nós que somos da área jurídica, às vezes, é claro que não é em tudo, né? Em alguns assuntos tem essa dificuldade e precisa facilitar. A gente vai para fora do país, imposto único, né? Um valor agregado, e depois eles fazem, recolhe e reparte, né, entre os entes federados. Mas é uma promessa e vamos ver. Eu acredito que é mais fácil a aprovação do que uma reforma da Previdência, né? Obviamente vai ter menos resistência, mas é o grande sonho. E outra coisa também, Ginês, falando em ambiente de negócios, existe a MP que tem quase esse nome, né? Que é a MP da Liberdade Econômica. Não sei se você estava por dentro dela. O que ela aborda? Alguns pontos para facilitar as transações comerciais. Ela tem um norte, por exemplo, em dar mais liberdade na fixação de preços de quem apresenta preços no mercado, ter menos interferência em alguns assuntos das agências reguladoras, por exemplo, algumas resoluções de agência reguladora que estão defasadas para aquilo ali interferir menos no negócio. É claro que sempre que a gente comemora, olha, liberdade econômica, isso é muito bom. Você citou no primeiro bloco o caso de a pessoa conseguir um empréstimo sem sair de casa. Olha, que ótimo, vamos bater palma, muito bom. Só que eu, por exemplo, que faço parte da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, da OAB, do Conselho Federal, esse é um tema que a gente debate lá, essa MP. Porque, por um lado, todo mundo quer, todo brasileiro bem intencionado quer que a economia destrave. Exato. Só que não pode também, por outro lado, ter o sacrifício também aos que são, vamos falar, hipossuficientes. E numa relação de consumo a gente sabe que muitas vezes o consumidor, ele com todo o aparato jurídico que tem hoje, ele já muitas vezes sofre na mão de empresas com má intenção. Também, se não tiver nenhuma regulamentação, pior ainda para esse consumidor. Imagina perante um plano de saúde se não tiver regulamentação, como que vai ser um ambiente desse? Exatamente. Agora, a questão, e aparentemente a equipe econômica é bem consciente disso, a questão é o excesso. Quando há um excesso de regulamentação, de travas jurídicas, a pessoa não quer investir. Então, procurar esse bom senso. Como que faz? Dificílimo. Buscar flexibilidade. Exato. Daí vai muito mais, Ginês, de uma coisa que você comentou em outro momento sobre a questão da cadeirinha. A cadeirinha para os carros. Em outros países não tem essa pressão do Estado para usar. Mas por quê? Porque tem consciência do povo. E vamos falar isso para o ambiente de negócios. O empresário talvez poderia ter menos interferência se tivesse também um cuidado maior em fazer algo que seja equilibrado. Existem aqueles que são justos, e eu entendo que é a maioria, graças a Deus o nosso país tem uma índole de bom senso, mas também existem alguns que acabam explorando em demasia, e daí o governo tem que interferir. Então, onde acha esse equilíbrio? Estamos todos, né, buscando... Estamos em processo. Isso, estamos em processo. Em processo. Isso aí é uma boa frase. Né? Você acredita que, vamos colocar assim um prazo, você disse lá no primeiro bloco que não é coisa para 6 meses, talvez nem para 1 ano ou 2. Se o governo tiver sucesso em suas empreitadas, em suas gestões, né, e o empresariado, de maneira geral, começar a assimilar de forma mais intensa todas essas mudanças, em 2 anos estaríamos num patamar diferente? Acredito que sim, um pouquinho. Talvez depois de 3, 4. Olha, eu gosto de vez em quando alguém cita um presidente que abriu o mercado de automóveis do Brasil. Lembra o Fernando Collor, quando veio e abriu? Exato. De vez em quando tem gente que fala, isso é resultado lá de trás, que ele abriu a economia e tal. Uma postura lá atrás, na década de anos? 90, né? 30 anos aí. Hoje a gente sente ainda o efeito disso daí. Então são mudanças que vão acontecendo. O que não pode é ter um retrocesso na forma de pensar do governo. Mas continuando nisso, não tenho dúvida que a gente vai ser a grande economia mundial. Tem potencial, né, Ginês? O Brasil tem tudo para isso. Falta ajustar os procedimentos. E o povo é bem intencionado. Exato. O que é melhor. Isso é ótimo. Conversei com Henrique Lima, advogado, não tinha citado, escritor também. Já quantos livros?
4. 4 livros. E está esperando a Mais questão 2. tributária para poder terminar aí mais um outro. Posso falar meu site, se alguém quiser entrar? É o www.henriquelima.com.br. Lá eu tenho esse artigo do ambiente econômico, né, a segurança jurídica e outros também que a gente aborda esses assuntos. Então a gente vai acreditar aqui em henriquelima.com.br. É bem fácil. Henrique, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Ginés. Por compartilhar com a gente a sua visão aí. Obrigado aos telespectadores da TVI, do programa Ideias e Negócios. Obrigado. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e, claro, a gente se vê por aí. Tchau.